alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãs e irmãos, aqui na Basílica e todos vós que nos acompanhais através dos meios de comunicação social, nas vossas casas, nas instituições de solidariedade social, em viagem, é sempre com alegria que nos juntamos para celebrar o Senhor. É sempre com alegria quando somos convocados para a casa do Senhor. E porquê? Porque o sentimos, porque fazemos uma experiência tão forte dele, porque somos consolados e fortalecidos pela sua palavra e pelo seu alimento. Nestes tempos tão dramáticos passamos, abramos o nosso coração à paz e serenidade do Senhor, mas também ergamos de coração aberto as nossas mãos a pedir-lhe por todos os nossos irmãos que estão em situações tão complicadas, pelos doentes, por todos os doentes, pelos profissionais de saúde, por aqueles colaboradores nestas instituições públicas que ajudam os profissionais de saúde, por todos os colaboradores que têm estes estabelecimentos, estas instituições higienizadas, limpas, acolhedoras, por todos aqueles que têm de continuar a trabalhar para que nós, confinados, tenhamos os bens essenciais, o pão e todos os outros alimentos. Rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que não resistiram a este vírus, por todos os que faleceram, diretas e indiretamente por causa desta pandemia. Rezemos pelas famílias, por aquelas que estão a passar momentos tão complicados. Unamo-nos na fé, unamo-nos na oração. Peçamos perdão ao Senhor por todas as vezes que não fomos sensíveis à realidade que nos rodeia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Manifestai em nós, Senhor, os tesouros da vossa misericórdia e, pelo poder do Espírito Santo, fazei desaparecer as divisões entre os cristãos, para que a Igreja apareça mais claramente como sinal erguido no meio dos povos e a humanidade iluminada pelo vosso Espírito acredite naquele que nos enviastes, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Jesus obteve um ministério tanto mais elevado quanto mais perfeita é a aliança de que ele é mediador, a qual foi estabelecida sobre melhores promessas. De facto, se a primeira aliança fosse irrepreensível, não haveria lugar para uma segunda. É em tom de censura que Deus lhes declara: dias virão, diz o Senhor, em que eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como eles não permaneceram na minha aliança, também eu me desinteressei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir as minhas leis no seu espírito e gravá-las no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém terá de instruir o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno. Serei indulgente para com as suas faltas e não mais recordarei os seus pecados. Assim, ao falar da nova aliança, Deus declara antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação. A salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo e confiou-nos a palavra da reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte. Chamou à sua presença aqueles que entendeu e eles aproximaram-se. Escolheu 12 para andarem com ele e para os enviar a pregar com poder de expulsar demónios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão.
André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de termos celebrado a festa do batismo do Senhor, temos andado já quase há 2 semanas a ouvir ser proclamada e a refletir a carta aos Hebreus, que tem como tema central o sacerdócio único e perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, seguindo o fio a conduta de reflexão desta carta, hoje nós ouvimos o texto a dizer-nos que a nova aliança superou a antiga aliança. A nova aliança, o Novo Testamento, não anulou o Antigo Testamento e a antiga aliança, mas levou-o à sua plenitude. O autor da carta aos Hebreus diz-nos claramente que a aliança do Antigo Testamento fracassou. Porquê? Porque Deus não colheu os frutos que pensava. E não colheu os frutos que pensava porque com aqueles que Ele firmou a sua aliança, eles foram-lhe infiéis. E então, já o profeta Jeremias, e nós ouvimos uma longa citação de Jeremias na primeira leitura da carta aos Hebreus. Dizia eu, já o profeta Jeremias anunciava solenemente a vontade, o desejo de Deus fazer uma nova aliança. Distinta, diferente, uma forma diferente, uma aliança mais interior do que ritualista. Uma aliança firmada nos corações das pessoas e não em tábuas de pedra. Deus continua a buscar, a procurar pessoas que lhe sejam fiéis. Jesus Cristo é o sacerdote desta nova aliança. Jesus Cristo é o nosso mediador desta nova aliança. Nele, como se cantava no Salmo responsorial, encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. E como também em cada um de nós deverá haver o esforço para que a misericórdia e a fidelidade se encontrem. Porque nós somos do Novo Testamento. Nós somos da nova aliança. Nós alimentamo-nos com a palavra de Deus e com o sangue da nova e eterna aliança. E quando nos alimentamos e nos confortamos com a palavra de Deus e com o seu alimento, nós somos sempre convidados a ir, a viver no espírito desta nova aliança. A sermos também seus enviados, apóstolos. O texto do Evangelho hoje narra-nos o chamamento dos 12 apóstolos por Jesus. Os seus nomes. Por um lado, nós encontrávamos Jesus rodeado por uma grande multidão. Toda a gente se encantava a ouvir Jesus. Toda a gente se encantava com a autoridade de Jesus. Toda a gente se encantava com os seus milagres. Procuravam-no. Por outro lado, temos os discípulos que vão acompanhando Jesus e que pouco a pouco vão reconhecendo que Ele é o Messias esperado. Mas, em dado momento, Jesus, de entre estes todos, escolhe 12. 12
para conviverem sempre com Ele, para estarem sempre com Ele e para depois serem enviados a anunciar a boa nova da salvação, a expulsar os demónios, a curar os doentes, a participar da sua missão messiânica e a serem a base da comunidade eclesial por todos os séculos. O Senhor chamou-os, diz o texto do Evangelho, chamou à sua presença aqueles que entendeu. Chamou à sua presença aqueles que entendeu. É uma eleição gratuita. Como também é gratuita a eleição, a escolha de Deus para caminhar para cada um de nós, para nós caminharmos na fé cristã ou na nossa vocação sacerdotal, religiosa e missionária. Nós ouvimos hoje os nomes dos 12 apóstolos. Mas a seguir a esta lista de nomes dos 12 apóstolos, vêm os nossos nomes. Sim, bem sabemos que nós não somos sucessores dos apóstolos, como os bispos. Mas somos membros de uma comunidade que constitui a Igreja Apostólica. Os 12. Foram 12 os apóstolos. Porque agora são o novo povo de Israel, reunidos à volta de Jesus Cristo, lembrando as 12 tribos de Israel. E nós fazemos parte deste povo, do novo povo, do povo sacerdotal, do povo da nova aliança. O Senhor também nos chama. E chama pelo nosso nome. E vede, não chama somente aqueles que são melhores, mais piedosos, mais santos, com as melhores qualidades. No princípio também não o fez. Jesus podia ter chamado gente, pessoas à sua volta que concordassem consigo e que o seguissem cegamente e que não lhe pusessem qualquer objeção. Olhamos para estes 12. Um deles foi o traidor. Outros tinham ânsia de poder. Outros tinham um temperamento difícil. Até o chamaram o Boanerges, filho do trovão. Outros, e quase todos, na hora da verdade, abandonaram-no. E aquele que ele escolheu como primeiro, negou-o. Também nós temos que assumir as nossas fragilidades, os nossos abandonos, as nossas traições e negações ao Senhor. Mas apesar disso, Ele continua a apostar em nós, Ele continua a confiar em nós, Ele continua a alimentar-nos. Ele continua a dar-nos oportunidades para, ao longo da vida, irmos amadurecendo a nossa fé. O Senhor chamou os 12 apóstolos e enviou-os. O Senhor chama-nos e envia-nos, depois de nos reconfortar e de nos alimentar. Em cada momento da nossa vida, mesmo confinados, demos testemunho. Vivamos aquilo que celebramos à volta de um altar. Vivamos aquele que nós comungamos.
Irmãs e irmãos, elevemos a nossa oração ao Pai do céu, para que todos que creem em Cristo se reúnam na comunhão do seu Espírito e digamos humildemente: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, que nos criou à sua imagem, faça cair os muros que separam os cristãos e os tornam desconhecidos uns dos outros, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai, que enviou o Filho ao mundo, para fazer dos homens todos uma só família, livre da discórdia, os membros do corpo da Santa Igreja de Deus, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que Deus, que não permitiu que no Calvário fosse rasgada a túnica do seu Filho, cure as feridas das nossas divisões e nos dê unidade. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, que é rico em misericórdia, leve todas as igrejas e os seus fiéis a buscar os caminhos do perdão mútuo e da unidade, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os que têm o nome de cristãos cheguem depressa à perfeita unidade, pela qual Jesus orou ao Pai na hora da paixão. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, que é Deus santo e fiel, nos ilumine com a luz do seu Espírito, para encontrarmos os caminhos da unidade, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Senhor, que no sangue do vosso Filho realizastes a nova e eterna aliança, fazei que todos os fiéis confessem unanimemente uma só fé e juntos proclamem um só louvor. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que vos oferecemos, Senhor, nos purifique de todo o mal
e torne participantes nos mesmos mistérios aqueles que receberam o mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Por Ele nos destes o conhecimento da verdade, para formarmos o seu corpo, unidos pela mesma fé e pelo mesmo batismo. Por Ele derramastes sobre todos os povos o vosso Espírito Santo, que, distribuindo admiravelmente a diversidade dos seus dons e realizando a unidade de todos os cristãos, estabeleceu a sua morada nos vossos filhos adotivos e dirige com a sua presença a Santa Igreja. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vá em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e os gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Somos convidados para a ceia do Senhor. Receberemos o pão do seu amor. Somos convidados para a ceia do Senhor. Receberemos o pão do seu amor. O Senhor é o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Somos convidados para a ceia do Senhor. Receberemos o pão do seu amor. É este o pão que o Senhor nos envia. Este pão é o corpo do Senhor. Somos convidados para a
ceia do Senhor, receberemos o pão do seu amor. O pão do Senhor dá-nos a força na longa caminhada da nossa vida. Somos convidados para a ceia do Senhor, receberemos o pão do seu Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam como tu és um em mim e eu em ti, para que seja um em nós e o mundo me acredite. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos Oremos. Senhor, que nos alimentastes à mesa de Cristo, renovai na vossa Igreja a graça e a santidade, para que todos os que se gloriam do nome cristão vos sirvam na unidade da mesma fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Irmãs e irmãos, é necessário novamente estarmos confinados para o nosso bem, para o bem de todos os nossos irmãos. Colaborarmos desta maneira, cada um de nós colabora para o bem da sociedade. Sim, precisamos dolorosamente estar confinados novamente, mas há algo que nunca deve estar confinado, que é o nosso coração. Um coração confinado é um coração de gelo, é um coração de pedra, é um coração indiferente, insensível e pecador. O cristão, seja qual for o momento que esteja a atravessar, tem de ter sempre um coração de carne, quente, acolhedor, sensível, aberto aos irmãos. Respeitando as normas de segurança, podemos continuar a seguir e a concretizar a missão que o Senhor a todos nos confia. Para todos vós, muita coragem, muita saúde. Unidos na oração, unidos na fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem